como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Leo! Fala dos olhos do outro que tu errou ali. Meu filho de hoje! Meu filho de hoje! É uma situação difícil, porque a gente está falando de uma semana que poderia ter um Vasco do Flamengo, tá? Então, assim, as pessoas acham que a decisão ela parte só de um aspecto, nesse caso era jurídico. Com meu pai, que tô criando uma relação afetiva por causa do Vasco, com meu filho, que foi o que eu disse para o pessoal que estava comigo em São Paulo, e eles se assustaram porque foi na campanha. Analisamos o contrato. Eu, Carregal, Alan, alguns outros membros, advogados. Fizemos uma análise profunda desse contrato. É um contrato complexo. Analisamos ele de maneira bastante detalhada. Queria dar um recado pra galera aqui. Galera, olha só. VascoSAF não é 777. Esqueça isso. VascoSAF é Vasco. VascoSAF somos nós. Nós somos VascoSAF. VascoSAF é Vasco. A 777 é um sócio da VascoSAF. Nós nunca vamos sair da VascoSAF. 777 pode ir embora. Inclusive, sim, por mim, zero problema. Agora, VascoSAF é um ativo nosso, que assim como o Zé fez lá para recuperar e tratar da sede náutica da Lagoa, nós temos que estar vigilantes, participantes e atuantes para que a VascoSAF esteja da maneira que a gente quer. Isso é uma construção que nós fazemos em conjunto. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligados aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vasco. Já peço para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dá essa força aqui no nosso canal, para nossa família aqui do canal Vascaíno desde sempre ganhar mais voz e mais visibilidade aqui na plataforma. E você que quer nos ajudar, tem duas maneiras. A primeira delas é deixando o anúncio correr quando aparecer aquele anúnciozinho. Vai pegar uma água, vai pegar um lanche, vai ao banheiro, espreguiça o corpo, né? Quer olhadinha no Zap, enfim, que ajuda muito, né? Que dá uma força muito grande aqui pro nosso canal. Ou então se torne membro a partir de R$2 por mês. Você vai concorrer a 2 camisas originais do nosso Vasco. Vai ter alguns benefícios também aqui no chat ao vivo, né? Enfim, nos comentários, uma série de situações, conteúdos exclusivos também só para membros e lives exclusivas para membros que a gente vai começar a fazer. Valeu, meus amigos? Dito isso, sem muita delonga, vamos direto então começar a falar do nosso Vasco, muito quente, muita coisa importante para a gente falar nessa quinta-feira, né, meus amigos? Fato é que ontem à noite, como eu trouxe a informação para vocês, o nosso Vasco da Gama, o associativo, entrou com uma ação na justiça contra a 777 Partners pela mesma não ter garantias, não ter condições de comprovar, né, a saúde financeira da SAF do Vasco da Gama. O que aconteceu é que ainda ontem, nas últimas horas da quarta-feira, a Justiça, né, a Vara do Rio de Janeiro, a Justiça, através de uma liminar, no caso, retirou, tá, gente? Isso mesmo, retirou a 777 Partners do controle da SAF do Vasco. Vocês já devem estar sabendo, obviamente, dessa situação. Então, de primeiro momento, né, a Justiça concedeu a liminar. O que é isso, Álvaro Silva? A autorização, gente. A Justiça autorizou ao Vasco a retomar o controle das ações da SAF do nosso clube, muito quente, né? Uma situação muito séria acontecendo. Aí tem muita gente se perguntando assim, Álvaro Silva, e agora? Como é que vai ficar o Vasco? Quem vai gerir o Vasco? O dinheiro, o salário e não sei o que, como é que vai acontecer? É o seguinte, gente. Ontem a própria Betfair, né, a nova patrocinadora master do Vasco da Gama, entrou em contato com a diretoria do clube para saber o que estava acontecendo em relação a esse imbróglio envolvendo associativo e SAF.
tá? Fato é que o Pedrinho, o associativo, garantiu para a Betfair, tá tudo tranquilo, o contrato será mantido da mesma maneira, o futebol do Vasco não foi afetado, a pasta de futebol continua intacta, continua da mesma forma a qual estava, tá, gente? A única diferença é que agora a gente não precisa mais reportar a board da 777 para fazer qualquer situação. Agora, essa situação está a cargo do associativo que está retomando o controle das ações da SAF, tá, gente? Envolvendo também o treinador Álvaro Pacheco, a mesma situação. O empresário dele confirmou que as negociações continuam normais. O Pedrinho também confirmou que o treinador deve chegar para treinar o Vasco, não tem nada a ver, não vai atrapalhar em nada. O próprio Pedrinho também confirmou que o CEO, Lúcio Barbosa, tem liberdade, total liberdade para continuar trabalhando, para continuar mantendo a Vasco SAF, a máquina do futebol do Vasco da Gama, operacional, operando, funcionando, tá, gente? Então, nesse momento, né, nesse primeiro momento, tudo tranquilo em relação aí ao futebol do Vasco, né? E é o seguinte, vale aqui a gente deixar o registro que a 777 Partners, né, os seus advogados já trabalham, já estão debruçados desde ontem, né, nessa situação envolvendo o contrato da SAF do Vasco para tentar buscar alguma brecha, né, gente, para estarem recorrendo, tá? Então não se espantem se nas próximas horas, próximos dias, a 777 Partners tentar recorrer dessa ação, dessa liminar na justiça, tentando recuperar aí, né, a sua totalidade, no caso aí o seu direito, né, de sócio majoritário da SAF do nosso clube. Outra situação, o elenco do Vasco da Gama profissional vem treinando normalmente, treinou ontem, treinou hoje, nada mudou, tá, gente? Continua normal a questão do futebol. O próprio Vasco da Gama hoje em nota, e o Pedrinho também fez questão de deixar bem claro essa situação para o torcedor do Vasco da Gama no dia de hoje, nessa quinta-feira, de que o Vasco da Gama continuará sendo SAF. A diferença é que se a situação com a 777 não for resolvida, que o Vasco vai buscar uma outra empresa para estar adquirindo, né, o percentual financeiro correspondente aí, para estar sendo uma nova parceira da Sociedade Anônima do Futebol do Vasco da Gama, tá, gente? Então, para ficar o registro, o Vasco, nesse primeiro momento, vai continuar sendo SAF, como eu já mencionei. O Lúcio Barbosa segue trabalhando normalmente, tá? O Pedrinho concedeu entrevista coletiva no dia de hoje, né? Entre várias frases marcantes, das quais ele citou, a primeira que eu já quero colocar para vocês aqui logo de cara é o seguinte, que o Pedrinho afirmou: eu sou vascaíno antes de ser presidente do Vasco. O que é isso, Álvaro Silva? Que significa, gente, que o Pedrinho está brigando como se fosse um de nós aqui, um torcedor do Vasco da Gama, tá, gente? E é o seguinte, né, no caso ali, o Pedrinho afirmou que não está muito feliz por ter que judicializar o Vasco mais uma vez, justamente às vésperas de um clássico dos milhões, que até ontem, né, a gente tinha sim a expectativa desse jogo acontecer no próximo sábado. Já já a gente vai falar disso, a partida foi adiada, mas o Pedrinho estava ali com aquela ressalva: entro na justiça, não entro, e agora o que é que eu faço? Fato é, gente, que é o seguinte, que os advogados ali, né, tanto o Paulo Salomão quanto o Felipe Carregal, que são os profissionais encarregados da parte do jurídico do Vasco da Gama, afirmaram para Pedrinho a seguinte narrativa, a seguinte pergunta, na verdade, abre aspas: se você quer salvar o Vasco, tem que entrar agora, no caso entrar na justiça, tá, gente? E foi o que o Pedrinho fez, inclusive ele se desculpou várias vezes para o torcedor por ter que entrar numa situação judicial. Ele chorou ao falar disso, se emocionou, e justamente, né, numa semana de clássico, onde mexe com o emocional, com o coração do torcedor e toda essa situação, tá, gente? Então é o seguinte, eu vou colocar para vocês verem aí algumas sonoras do Pedrinho falando durante a entrevista coletiva, uma sensacional entrevista coletiva. O Pedrinho afirmou que lá da outra vez, quando ele não podia falar, que ele tentava dar alguns recados na sua rede social, a galera ainda batia nele, né? Inclusive eu, Álvaro Silva, que andei batendo um pouco nele, né? Que ele postava assim: é no silêncio que se trabalha, não sei o que. Eu ainda falava: para de postar coisa na rede social e vai atrás, né? Só que ele já estava atrás desde lá, né?
Fato é, gente, que o Pedrinho está muito consternado, chateado por essa situação. Por outro lado, é notório também a felicidade no rosto do Pedrinho por o Vasco hoje está sendo aí, de certa forma, desasfixiado, desamarrado, desatado dessa famigerada empresa 777 Partners. Então eu vou colocar para vocês alguns trechos importantes dessa coletiva de imprensa que o Pedrinho concedeu na tarde de hoje, para vocês acompanharem. A gente já volta. Era uma situação difícil, porque a gente está falando de uma semana que poderia ter o Vasco do Flamengo, tá? Então, assim, as pessoas acham que a decisão ela parte só de um aspecto, nesse caso era jurídico, e eu estou muito bem acompanhado do meu corpo jurídico, representado pelo Paulinho e pelo Carregal, e eu dei um pitaco do aspecto esportivo, que mesmo sem gerenciamento, eu falei, gente, não tem como a gente segurar para depois do Vasco Flamengo, só que depois do Vasco Flamengo a gente ainda tem Vasco Fortaleza, e depois do Vasco Fortaleza a gente tem Vasco Palmeiras, mas eu sei do impacto do Vasco Flamengo. A resposta é muito direta, você quer salvar o Vasco? Então tem que entrar agora. E eu sabia que as pessoas não entenderiam. Eu sabia que iam jogar para a galera, entrou na semana de Vasco Flamengo, agora que o Vasco não sei o quê. Isso é proteção para você, vascaíno, é proteção. Ninguém entrou aqui brigando. Eu quero que eles honrem tudo e que volte ao tudo normal. E se isso não acontecer, que entre outra empresa e respeite o Vasco dentro das questões contratuais e dentro da questão histórica do Vasco, que não é o caso da briga judicial. A briga judicial, infelizmente, acontece por questões jurídicas. Ela não entra no campo esportivo, ela não entra no campo se tem sentimento pelo Vasco ou não. É uma ação imediata e emergencial. Que isso fique muito claro para o torcedor vascaíno. Emocionado porque é muito difícil ter que entrar na justiça, porque eu vivi aqui anos e anos com o Vasco tendo briga judicial, e eu não queria ser o responsável por mais uma briga judicial. Nunca foi a minha intenção. Por isso que mesmo antes de sair a questão que saiu nos Estados Unidos, que a gente já tinha todo o conteúdo, um direito muito forte para entrar, eu sustentei isso até o último minuto. E a decisão que eu tive que tomar numa semana de Vasco e Flamengo, ela me matou. Porque eu sei o que cairia na minha conta. Mas se o que eu prego eu não cumprir no dia a dia, eu estava sendo injusto e mentiroso com o torcedor vascaíno. Então eu sabia que eu ia ter que pagar esse preço, que ia doer muito quando fosse anunciada que a gente entrou com a ação. E as pessoas iam julgar sem saber o porquê. Então, assim, nunca foi a minha intenção dominar o futebol, quer tomar o futebol, que são termos que as pessoas usam. Nunca foi a minha intenção. Eu sempre usei a palavra aqui para vocês, colaborar, usei a palavra contribuir. No tanto que tudo que eu possa vir a indicar em algum momento, esportivamente, para a SAF ou para a própria 777, a gente não sabe. Analisamos o contrato. Eu, Carregal, Alan, alguns outros membros, advogados. Fizemos uma análise profunda desse contrato. É um contrato complexo. Analisamos ele de maneira bastante detalhada e foi constatado, já de plano, diversos descumprimentos por parte da 777. E aqui é muito importante que se separe, e é isso que às vezes o torcedor ele não entende, muito por causa da confusão do controlador, e talvez por uma questão mesmo de explicação jurídica, que o controlador e o sócio não se confunde com a Vasco SAF. São empresas diferentes, coisas diferentes, e
têm consequências jurídicas das suas atuações diferentes. O Vasco, a associação, nunca brigou com a Vasco SAF, até porque nós somos sócios. O que nós discutimos e ponderamos é a relação entre o sócio majoritário e o sócio minoritário. Portanto, a alegação de que a gestão do futebol vai voltar para a associação, isso é uma alegação falaciosa, não existe, como dito pelo presidente. Pois bem, foram constatados de plano diversos descumprimentos. Só para dar um exemplo público, porque o contato é sigiloso, então alguma das coisas a gente não pode divulgar sob pena, até já aconteceu o que aconteceu com o presidente, que virou até meme, mas enfim, só uma coisa que é pública, para dar um exemplo para vocês, é a gente acordar um dia e se deparar com o São Januário interditado por um problema de marquise. Interditado, por risco aos torcedores. O que nós fizemos? De maneira bastante diligente e o que tem que ser feito por um sócio. Apresentamos notificações para ele. Olha, entendemos que vocês estão descumprindo diversos itens do contrato. Um deles... com meu pai, que estou criando uma relação afetiva por causa do Vasco, com meu filho, que foi o que eu disse para o pessoal que estava comigo em São Paulo, e eles se assustaram porque foi na campanha. Isso é uma coisa muito particular, mas eu acho que vale a pena nesse momento. Eu tinha um pouco de dificuldade de relação com meu filho. Não de problemas, mas ele não me acompanhava, enfim, não ia jantar, enfim, a gente tinha muita dificuldade. Quando eu anuncio que vou me tornar candidato, ele no silêncio dele, aquela coisa toda. E um dia eu estou em São Paulo, e a gente tinha uma reunião, e muitos dos meus amigos que estavam lá comigo estão aqui, Felipe, Cris, não sei quem mais estava ali, acho que o Alan. A gente marcou para sair, obviamente, para esse encontro e para essa reunião. E eu pedi para que eles chegassem 10 minutos mais cedo lá embaixo. E eu já estava sofrendo muitos ataques na internet. Eu conhecendo um pouquinho do meu irmão Felipe, que é um cara que eu amo mesmo de coração, eu já imaginava que ele tinha pensado assim, Pedrinho desistiu. E eu desço e falo para eles assim, eu já ganhei a minha eleição, porque eu recebi um áudio do meu filho falando que queria uma camisa do Vasco e que queria ir no jogo do Vasco. Então, assim, é inadmissível o que as pessoas falam com relação às minhas atitudes. Quero ser criticado, sim, por erros e acertos, mas não por sacanagem, não por querer tumultuar o clube. Bom, é isso aí, né, torcedor e torcedora, como vocês já acabaram de acompanhar as falas do Pedrinho, do Paulo Salomão, né, como o próprio Pedrinho afirmou, a SAF continua intacta, tá, gente? Então, tudo normal, como eu já tinha afirmado para vocês já nos últimos dias. Normal em relação a Betfair, em relação a treinador, em relação a mercado. O Pedrinho falou também sobre o Coutinho, a gente já vai falar dessa situação. Paulo Salomão também falou, vocês viram que eu já coloquei junto o trecho dele falando do Carregal ali, falando das situações importantes da parte jurídica envolvendo o Vasco. Tanto o Paulo Salomão quanto o Felipe Carregal, ambos afirmaram a seguinte situação, de que a 777 não deu uma nem duas, mas sim várias brechas contratuais. Ou seja, o que é isso, Álvaro Silva? Gente, a 777, segundo o próprio Paulo Salomão e o Felipe Carregal afirmaram, deixou várias situações aí a desejar, situações que estariam firmadas em contrato. Com isso, a 777 deu várias brechas para o associativo do Vasco entrar com essas ações na justiça, algo que já poderia, na minha opinião, ter sido feito lá no ano passado, não fosse a administração pífia e vergonhosa do ex-presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, ele que sabia tudo o que acontecia, o aporte entrava atrasado de várias contas diferentes, ele enrolava, fazia vista grossa e passava o pano, né, aí
para a alta cúpula da 777 Partners, algo que o Pedrinho não está fazendo. Isso foi uma promessa de campanha do nosso Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho, para deixar bem claro para você, torcedor e torcedora, que eu não sou de nenhum lado político a qual está hoje no Vasco, porque a minha preferência política era, nas últimas eleições, o Luiz Roberto Levenciano, o Leven. Quem me acompanha aqui no canal sabe dessa situação, porém, primeiro lugar é a Cruz de Malta, é o nosso Vasco da Gama, e o Pedrinho está lutando sim do lado certo nesse momento, está lutando a favor, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama, da verdade, da transparência, do torcedor, né, de algo idôneo, de algo correto, e a favor de um Vasco grande, de um Vasco forte, de um Vasco foda para ganhar a porra toda. Desculpa do palavreado, mas essa eram as palavras utilizadas pelo Levenciano, e é o que o Pedrinho também tá fazendo aí nessa situação envolvendo a 777 Partners, tá? E para quem tá aí querendo bancar de viúva da 7777, hoje saiu algumas notícias, porque estão pintando São Januário, a 777 aqui com o Vasco cumpre todas as suas obrigatoriedades. Pois bem, vamos lá então, meus amigos, para quem tá querendo passar o pano na cabeça dessa famigerada empresa, né? Após o Pedrinho conseguir provar por A mais B para a justiça aqui no nosso país de que o Clube de Regatas Vasco da Gama foi sim lesado com esse contrato com a empresa norte-americana, temos outras situações também, gente. Temos a condenação deles lá na Suprema Corte de New York City, lá na cidade de Nova York, a situação envolvendo a Leander Hall, a empresa da Inglaterra, a situação envolvendo a ACAP nesse imbróglio. A 777 não tem mais capital, não tem financeiro para manter as operações. Josh Wanda e Steve Pasco foram afastados pela Justiça dos Estados Unidos, né, da alta cúpula da 777. A própria 777 busca uma negociação para tentar fazer um acordo para pagar a empresa inglesa Leander Hall. Todo esse imbróglio, como se isso não bastasse, eles perderam o poder da SAF, né, os direitos econômicos da SAF do Vasco da Gama aqui no futebol brasileiro, e surgiu a notícia agora no finzinho da tarde, tá, gente, que a justiça, a pedido do antigo dono do Standard de Liège, bloqueou, tá, gente, todos os ativos da 777 Partners lá na Bélgica, do Standard de Liège, tá? Então, parecido com o que está acontecendo aqui. Lá, o antigo dono do Standard de Liège vendeu as ações para a 777, descobriu que está tudo errado também lá, né? A gente toma conhecimento no dia de hoje que lá no Standard de Liège tem até a situação de salário atrasado, tá, torcedor? Isso mesmo, salários atrasados, para quem gosta de bater nessa tecla, tá? Outro dia eu falei do salário em dia aqui no Vasco, mas não foi para passar o pano para a 777, não. Foi para falar da situação envolvendo o Felipe Coutinho, que a gente vai falar disso daqui a pouco, mas fato é que os bens da 777, os ativos da 777 lá na Bélgica do Standard de Liège estão bloqueados, porque o antigo dono do Standard de Liège entrou com uma ação na justiça e a justiça acatou o pedido do ex-dono do clube belga. Então fica o registro para vocês verem como está o panorama, né, gente, dessa famigerada empresa norte-americana, né? Diga-se de passagem que os americanos são muito nacionalistas, né? Eles prezam muito pelo seu produto, pelo seu povo, pela sua situação ali caseira, mas nesse caso os americanos estão batendo firme na emenda em cima da 777 Partners, né? Não estão tomando conhecimento da bandeira da nacionalidade. Tá errado, escreveu, não leu, pau comeu, e é o que está acontecendo lá. Então o Pedrinho tá correndo atrás disso tudo. O próprio Paulo Salomão, o próprio Felipe Carregal afirmaram que hoje a Vasco SAF não tem insegurança jurídica, tá tranquilo a questão jurídica da Vasco SAF, não, essa situação toda não está afetando e não, né, no primeiro momento a gente acredita que não deve afetar a SAF do Vasco da Gama. Como assim, Álvaro Silva, se a 777 não tem dinheiro, se eles estão afastados, agora o Vasco está tomando conta? Gente, é o seguinte, pelo simples fato daquilo tudo que a gente vem sempre falando para vocês, torcedores e torcedoras do Vasco, desde o ano passado, eu venho sempre batendo nessa tecla. O futebol do Vasco da Gama era gerido pela 777? Era. Porém, todavia, entretanto, com um capital de giro, com um dinheiro que já era gerado pelas próprias receitas do Vasco da Gama anteriormente. A única diferença é que com a lei da SAF, o dinheiro que entra agora nos cofres do Vasco, o Vasco consegue aplicar esse dinheiro aqui ou acolá,
sem o dinheiro ter que ir para o regime centralizado de execuções, que era o RCE. Com isso, o Vasco ficava sufocado, não conseguia resolver nada e o dinheiro se ia embora e a dívida só aumentava. Com a SAF, não. O dinheiro vai entrando, parte do dinheiro vai para o RCI para executar o pagamento de credores do Vasco da Gama que foram ali, né, avalizados pela justiça. Depois disso, se mantém a operação do futebol, fazendo contratações, né, bancando toda a logística, viagem, hotel, salário de atletas, 13º e todos os funcionários do clube. Então hoje o Vasco da Gama SAF está sendo gerido estava, né, no caso, sendo gerido pela 777, sim, porém, como eu já mencionei, com o capital, com o dinheiro, né, o capital de giro do próprio Vasco. Agora esse dinheiro bate nos cofres do Vasco e circula, onde o Vasco consegue fazer as transações operacionais, mantendo a saúde financeira do clube, embora a 777 tenha divulgado um déficit aí de orçamento do ano passado na casa de 120 milhões de reais, que a gente sabe muito bem que são praticamente os valores correspondidos à dívida, né, que eles afirmaram que supostamente teriam pago, que estava em contrato, que era para eles pagarem 700 milhões e ainda não pagaram nem 100 milhões. Essa é outra brecha também em contrato, acredito eu. Então, meus amigos, fiquem tranquilos, não foi afetada a questão do futebol. A Betfair vai pagar o patrocínio Master do mesmo jeito, o Vasco vai continuar nas competições do mesmo jeito, vai receber cota de televisão, se tiver que vender algum atleta, vende, se não, se tiver que contratar, vai contratar. Enfim, tudo isso. A única questão que muda nesse momento agora, nesse 16 de maio de 2024, é a questão envolvendo o aporte financeiro previsto lá para setembro, porque a 777 está perdendo o controle aí das ações, tá, gente? Essa questão aí que tá mudando, o restante todo aí tá igual. E outra situação, a 777 nesse momento só tem 30%, tá, gente? O controle de 30% das ações da SAF do Vasco, tá, gente? Aí, além dessa situação, né, do Pedrinho, né, do associativo ter retomado o controle da SAF do Vasco, a gente tem também o conhecimento de que a Crefisa já tinha um interesse, esse interesse vem aumentando cada hora que vem se passando, cada dia que se passa em estar adquirindo direitos da SAF do Vasco, e tomamos conhecimento também, né, na tarde para a noite de ontem, de que a FSG, a Fenway Sports Group, né, a empresa dona do Liverpool da Inglaterra, também teria interesse em adquirir os direitos econômicos da SAF do Vasco da Gama. Isso mesmo, nesse momento 40% das ações da SAF do Vasco estão voltando, tá, gente, para o controle do associativo, só para ficar aí o registro. Agora pegando o gancho, já que eu falei agora há pouco do Felipe Coutinho, né, o Pedrinho foi muito perguntado sobre isso após o término da coletiva em São Januário. Enfim, meus amigos, fato é que o Pedrinho afirmou a seguinte situação, hein? Está acontecendo. E quem falou isso daí dessa vez não foi aí lacração, não foi a turma, não foi ninguém. Foi o GE. Globo. Eu já falei para vocês, outro dia a ESPN falou. Agora o GE. Globo trouxe. Ontem foi a Itatiaia, anteontem foi a Itatiaia quem trouxe a situação. E agora o próprio Pedrinho falou. Tem negociação sim, as tratativas estão evoluindo e está acontecendo, tá? Então o Pedrinho confirma que o Vasco da Gama está sim trabalhando para tentar repatriar o meia atacante cria da Colina Histórica, Felipe Coutinho. Então, olho nessa situação, sinal de alerta muito mais do que ligado. Para quem falava aí que era cortina de fumaça, que o Coutinho não ia chegar, que a 777 não tem dinheiro, é aquilo que eu sempre estou falando para vocês. Eu até falo pra galera, olha, se o Coutinho chegar no Vasco não é por conta da 777, é porque ele quer jogar no Vasco, as parcerias estão de acordo, a Betfair, os patrocinadores, tem a questão da marca, da marca própria que ele quer lançar, tem a questão do Instituto Felipe Coutinho, que será inaugurado aqui no Rio nos próximos dias, tem a ver com tudo isso, menos com a 777, tá, gente? Então, só para deixar bem claro essa situação, tá? Outra situação aqui é envolvendo o associativo do Vasco da Gama, tá, gente? Eu quero abrir aspas para o Pedrinho que ele falou em relação ao associativo, como vai ficar agora, de agora em diante. Abre aspas. Estamos tirando as certidões negativas e o Vasco associativo vai voar. Então, Pedrinho afirmou, o Vasco está trabalhando na esfera judicial, na esfera financeira, para retirar as certidões negativas para o Vasco ficar em dia, ficar no ok, para conseguir voltar
a operar de novo como um clube gigante, assim como era antes, né, gente? Então, o Vasco parece que está dessa vez voltando a trilhar, né, graças a Deus, o caminho certo, né? Tomara que a diretoria da SAF do Vasco tome as decisões mais acertadas em relação a essa situação. Ainda falando de associativo, no momento que eu estou gravando para vocês, né, jogam aí, entrou em quadra Vasco da Gama e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro de Futsal lá na cidade de Teresópolis, no ginásio Pedrão, tá, gente? Isso mesmo, e foi também anunciado hoje pelo nosso Vasco da Gama, o associativo, que a FEComércio será a nova patrocinadora master da nossa companhia de futsal. Então, meus parabéns ao futsal do Vasco da Gama, que agora será patrocinado, né? A nova patrocinadora master é a FEComércio. Gente, agora mudando de assunto, já que a gente falou de Campeonato Brasileiro, vamos pegar o gancho e falar aqui do Brasileirão, né? É o seguinte, ontem a CBF tomou uma decisão muito importante, acatando o pedido de 15 clubes dos 20 que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. E é o seguinte, a CBF está paralisou já desde ontem o Campeonato Brasileiro. Com isso, a 7ª e 8ª rodada estão adiadas, tá? Então, o Vasco e Flamengo, que aconteceria já no próximo sábado aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, foi cancelado, tá, gente? E a CBF, então, confirmou a paralisação do Campeonato Brasileiro aí, em função, né, da situação envolvendo as vítimas no Rio Grande do Sul, meus amigos. Então, até que enfim, uma bola dentro, né, da CBF. Demorou, mas parou. Lembrando que Flamengo, Palmeiras e São Paulo, tá, gente, não foram a favor dessa paralisação do Campeonato Brasileiro. Mudando de assunto agora, meus amigos, é o seguinte, né? Deixa eu, já pegando o gancho, já que eu falei de Vasco e Flamengo, né? É o seguinte, o jogo, como eu já mencionei, foi adiado pela CBF, tá, gente? O nosso Vasco vai devolver de forma automática todos os valores referentes aos ingressos que tinham sido vendidos até ontem, então pode ficar tranquilo você que comprou o ingresso, a devolução vai acontecer de forma automática. O nosso elenco, como eu já mencionei a vocês, segue treinando normalmente no CT Moacir Barbosa. Com essa paralisação, isso deve facilitar, deve ajudar a vida do nosso elenco com a chegada do novo treinador. Já pegando o gancho, Pedrinho afirmou que o Vasco está trabalhando com a logística para a chegada de Álvaro Pacheco nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. Deve chegar nesse fim de semana, desembarcando na capital carioca, para já assumir, né, a frente do futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá, gente? E o Álvaro Pacheco deve trazer junto com ele 4 membros da sua comissão técnica, sendo eles que não temos aí nessa comissão, que deve chegar com o treinador português, um preparador físico. Sendo assim, quem deve permanecer no elenco do Vasco da Gama trabalhando como preparador físico é o profissional Diego Pereira, que já trabalhou no Vasco, saiu, voltou, tinha acabado de chegar quando aconteceu esse imbróglio envolvendo o Ramon Dias, mas o profissional quer ficar, a diretoria do Vasco quer a permanência dele e, ao que tudo indica, Diego Pereira deve permanecer após a chegada de Álvaro Pacheco e sua comissão técnica, como eu já disse, devem desembarcar nos próximos dias aqui no Rio de Janeiro. Outra situação é envolvendo material esportivo, tá, gente? A gente toma conhecimento que o Vasco estava, né, e está conversando, negociando com algumas marcas do ramo de distribuição de material esportivo. Nós tomamos conhecimento que a própria Capa estava tentando negociar com o Vasco, né? A Puma também estava na parada, a Umbro, que já foi fornecedora esportiva do Vasco em alguns anos atrás, e a Ledia, né, uma marca de material esportivo lá da Itália. Fato é que a gente toma conhecimento através do dia de ontem e do dia de hoje de que a Puma é a marca preferida aí, tá, gente, pela diretoria do Vasco, né? A Puma parece que apresentou valores aí melhores, situações mais favoráveis ao clube, e também é a queridinha, né, vamos dizer assim, da torcida, da galera nas enquetes. Com isso, as tratativas estão avançando. Vale lembrar que o contrato com a Capa termina em 2025. Existe uma possibilidade, ainda que remota, da Puma já em 2024 está entrando na parada. Para isso acontecer, teria que ser pago uma multa rescisória à Capa, quebrando o contrato para a nova fornecedora estar, então, fechando a parceria com o Vasco da Gama. Vamos aguardar. Em princípio, nada oficial, nada em concreto, só mesmo as informações que as negociações, as tratativas avançaram e que a favorita nesse pleito aí para ser a nova fornecedora esportiva do Vasco da Gama pode ser que seja a Puma, tá, gente? Só para ficar o registro para você
torcedor e torcedora, tá, gente? Outra situação, ainda envolvendo a situação lá do Rio Grande do Sul, o nosso vovô Garoto, né, que jogou aqui no nosso Vascão, ele tá leiloando, gente, a sua camisa do Vasco de 200 jogos, uma camisa muito especial na sua carreira, na sua história. Então o Nenê está leiloando, sabe para quê, gente? Para pegar os valores arrecadados e está ajudando as vítimas lá do Rio Grande do Sul. Então meus parabéns pro Nenê, que é um craque dentro e fora de campo. O Nenê também foi um cara que fez ali esse movimento junto aos capitães de todas as equipes, pegou o telefone, saiu ligando para todos os capitães dos clubes da Série A e da Série B para tentar parar o campeonato, para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Então, meus parabéns ao nosso querido Nenê, o vovô Garoto. Agora, meus amigos, antes da gente estar encerrando o conteúdo de hoje, esse vídeo bastante quente, muito recheado, que a gente preparou para vocês, né, meus amigos, é o seguinte, é um momento triste, um momento homenagem muito merecida, né, por serviços prestados ao futebol brasileiro. Tá falando de quem, Álvaro Silva? Gente, eu tô falando de três craques do jornalismo esportivo, né? Enfim, cronistas, narradores, comentaristas, enfim, três craques do jornalismo esportivo. Ontem nos deixou, né, o nosso querido Apolinho, né, a qual vocês já acompanham a imagem dele na tela, ele que está aí com o microfone da Rádio Tupi. Nosso Apolinho acabou nos deixando ontem, falecendo, né, que Papai do Céu, né, que ele esteja lá no reino de Deus com Papai do Céu, que Papai do Céu também conforte a família desse cracaço, né, do meio esportivo que era o nosso Apolinho, perdão. E hoje, né, gente, a gente toma conhecimento, uma notícia pesadíssima também, que mais dois monstros sagrados do futebol nacional também nos deixaram, né, gente? Isso mesmo, que foram eles aí, o Antero Greco, né, ele que trabalhava na ESPN, né, que apresentava o Sport Center. Antero Greco, um baita jornalista, muito educado, muito culto e sobretudo inteligentíssimo e sempre imparcial. Eu sempre gostei muito do trabalho do Antero Greco. E o nosso querido, né, icônico, né, Silvio Luiz, né, aquele que falava assim, gente, Silvio Luiz também nos deixou. Então Apolinho, Antero Greco e Silvio Luiz nos deixaram entre os dias de ontem e hoje, por isso luto no futebol. Eu vou encerrar por aqui com a imagem desses três craques do jornalismo esportivo no futebol brasileiro, e a gente fica por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis.